Lúcia Zamboni, por favor, quando as organizações são feitas por pessoa? Como é isso? É isso aí, Caleb. Hoje eu vou falar um pouco, depois de show, né? Let's talk. Vamos falar um pouco sobre quando as organizações são feitas por pessoas. Você deve estar pensando de, bom, óbvio, todas as organizações são feitas por pessoas, certo? Mais ou menos. Esse não é um conceito tão claro nas organizações hoje. Eu vou te explicar por quê. Hoje a gente percebe que o grande mote das organizações é financeiro, marketing. Às vezes é processo e não grandes áreas, mas a forma de procedimento de como funciona a empresa. E a gente acaba se esquecendo de que tudo isso é operado por pessoas. E em vez de investir tanto em finanças e marketing e TI, as pessoas precisam, as organizações estão passando a pensar diferente e investindo mais em pessoas. Porque, afinal de contas, são pessoas que operam a TI, são pessoas que geram o financeiro das empresas, são pessoas que fazem o criativo do marketing, que aí põe a cara na rua e então aumenta o número de clientes. E a mesma coisa acontece no serviço público também. Eu vou te contar um pouco, nessa palestra, um pouco sobre empresas que são feitas por pessoas, tanto na iniciativa privada quanto também no serviço público. Porque a gente precisa entender, e isso é um novo momento que a gente tem vivido. Uma das carreiras que mais cresce hoje, você já deve ter ouvido falar, talvez muito, talvez nem tanto, sobre coaching. O que acontece? Está se percebendo que o papel do coaching nas organizações tem sim aumentado o tão querido rendimento financeiro nas empresas privadas e o rendimento entrega para a sociedade nas empresas privadas, quando se investe em pessoas. E como é que isso acontece? Isso pode acontecer de algumas formas. O coach está sendo cada vez mais querido e precisado e trazendo resultados dentro das organizações. Algumas delas, o coach está dentro do recursos humanos. Outras delas, a maioria na iniciativa privada, o coach está assessorando a presidência, o CEO, o ministro, dependendo de onde é a área de atuação. E isso tem gerado resultados incríveis. E aí você deve estar perguntando, então, quem é você, Lúcia Zamboni, para me dizer sobre isso? E eu vou te contar rapidamente, então, quem sou eu. Eu sou psicóloga de formação. Lá, aos 16 anos, eu já tinha descoberto a minha paixão por pessoa. E ali estava claro de que caminho que eu seguiria pela minha vida. Mas não foi assim tão linear, não, como eu estou te contando. Eu passei, depois de formada pela psicologia, na UNB, eu fui trabalhar em organizações, porque essa foi outro despertar que eu conheci dentro da UNB. As organizações que são feitas, então, por pessoas. A área clínica e a área organizacional. O que elas tinham em comum para trazer resultado, para trazer alta performance para a organização? Eu descobri, então, depois de passar por várias frentes, e aí eu te conto que eu venho desde a dança do ventre profissional até a polícia civil, passando pelo empreendedorismo, sim, fui dona de algumas empresas, e serviço público. Então, eu tenho carteira para falar sobre isso. E todo esse conhecimento me trouxe um diferencial. Eu passei a entender pessoas, entender razões das pessoas. O que motiva as pessoas no final das contas. E dentro de muito atendimento, hora de voo no Coaching Life, eu comecei a perceber que as pessoas realmente transformavam. E elas transformavam, mudavam os próprios resultados, mudavam o próprio comportamento. E isso tinha uma série de consequências. Tanto na vida profissional, como a gente vai falar hoje, mas também na vida pessoal, no casamento, relacionamento com o filho, como desenvolver a própria inteligência emocional, como desenvolver os filhos. E isso foi abrindo leques. E teve um momento em que eu parei para pensar, e ok, tá muito legal, mas como é que eu posso fazer unindo a organização, as empresas, o corporativo com o comportamento das pessoas? E já servidora pública, teve um momento em que eu me quis aprofundar tanto que eu saí do serviço público e disse, não, eu preciso viver isso intensamente. Eu preciso aprofundar esse conhecimento. E eu me licenciei e vivi exclusivamente de coaching por 1 ano e meio. E nesse momento, eu conheci também o poder do coaching, não só life, como eu estou te falando agora, mas como na organização. E aí, então, volta aquela minha paixão antiga de, puxa vida, pessoas, organização, produtividade, felicidade. O que isso tem a ver um com o outro, afinal das contas?
E então eu voltei. Depois de fazer mais estudos e mais atendimentos e mais entradas no mercado, eu volto para o serviço público porque eu resolvi que eu vou implantar também essa nova tecnologia, o coaching business e executivo nas organizações, na minha empresa, no meu serviço público. E aí a gente então está implantando uma nova metodologia dentro do serviço público. Por quê? Quando eu transformo a forma que as pessoas trabalham, a forma como esse servidor entra para trabalhar, para desenvolver o trabalho dele, a consequência é magnífica, porque eu tenho uma onda de benefícios. Existem duas grandes funções que mudam a vida de um servidor, e aí eu posso dizer, servidor público ou colaborador de empresa privada vai funcionar da mesma forma aqui. E tem a forma com que eu encaro a minha vida. E se eu sou otimista, eu vou levar otimismo para a minha empresa. Se eu sou pessimista, eu vou levar pessimismo para o meu trabalho. Se eu sou um cara que vê problemas, se eu sou um cara que vê soluções, eu vou levar isso para a minha empresa. E tem um segundo ponto que é o clima organizacional, a cultura organizacional. Como essa cultura está influenciando no trabalho dessa pessoa. E aí, então, o coaching entra de forma magnífica nas duas frentes. Por quê? Se eu sou um cara pessimista, aquele reclamão, aquele que acredita que nunca dá certo e que eu sou uma vítima da sociedade e que eu estou ali só para cumprir hora, que eu não vejo a hora mesmo de bater o meu ponto ou de terminar o meu trabalho e ir embora para minha casa, para reclamar em casa também, o coaching é capaz de transformar a visão desse servidor, desse colaborador, porque a grande matéria-prima do coaching é a reflexão. Quando eu trago a reflexão, quando eu trago uma forma diferente, um ponto de vista diferente, eu não estou dizendo, nesse momento, em mudar o ambiente, não, tá? Eu não estou dizendo sobre mudar a organização, não ainda. Mas eu estou dizendo sobre mudar o ponto, sobre o olhar dele mesmo. E aqui a gente fala muito sobre autorresponsabilidade. Mas a autorresponsabilidade, você vai ter uma palestra ainda hoje sobre ela. Eu não vou entrar no tema, não. Eu vou deixar uma pitada de curiosidade. O que será a autorresponsabilidade? Mas eu adianto, ela é capaz de transformar os resultados da sua vida. E esse resultado pode ser a felicidade. E quanto mais feliz eu tô, melhor eu trabalho. Quanto mais feliz eu tô, melhor a entrega que eu tenho para minha organização. Quanto melhor a entrega, o que acontece no final das contas na minha organização? Melhor resultado. Se é financeiro, eu produzo mais, eu produzo mais, a minha empresa lucra mais. Se é entrega para a sociedade no serviço público, quanto melhor a minha entrega enquanto servidor, melhor o serviço que eu presto para a sociedade, melhor a sociedade fica. E isso a gente já tem visto das diferentes camadas. E a segunda frente, aí sim a gente vai falar sobre organização, que é quando a gente tem uma cultura organizacional, um clima organizacional. E quem é do RH aí, assim como eu, deve saber que cultura organizacional é uma das coisas mais difíceis de transformar na organização. É um efeito cascata que é a última pedrinha do dominó, a cultura organizacional. Só que é capaz de transformar, e sabe como que transforma? Quando eu transformo olhares. Quando eu transformo a forma das pessoas se comportarem, e esse comportamento vai disseminando uma semente do bem, a autorresponsabilidade, aquele sentimento de que eu sou responsável pelo meu comportamento, pelas minhas ações e pelos meus resultados, isso vai contaminando o meu colega do lado, isso vai contaminando o meu setor, isso vai contaminando o meu andar, e aí contamina o prédio inteiro, o que acontece no final das contas? Muda a cultura organizacional. E então, quando eu tenho um servidor, vamos lá, os dois pontos. Quando eu tenho um servidor, um colaborador que vem feliz trabalhar, já com um olhar otimista da vida, sabendo que ele é capaz de resolver os problemas dele, sabendo que ele é agente das próprias transformações, sabendo que ele é o responsável pelos resultados que ele tem hoje, a conta bancária dele, a responsabilidade dele, de quanto eu tenho. Puxa, mas o meu salário é imutável. Ok, como é que você administra isso? Isso é autorresponsabilidade. Eu tenho um servidor que vem melhor para o trabalho, eu tenho um ambiente organizacional mais saudável, de uma organização em que ele percebe, o servidor percebe, o colaborador, que a organização cuida, presta atenção nele, a entrega é outra. A cultura é outra, o clima organizacional é outra, a vontade de trabalhar é outra. E quando eu tenho uma legião de servidores e colaboradores com vontade de fazer, com vontade de trabalhar e com vontade de ter entregas de qualidade, o que acontece necessariamente? Necessariamente, o que vai acontecer com a organização?
crescer. E é isso que eu tenho encontrado, então, nos trabalhos que eu já tenho realizados, tanto em empresas privadas, e eu tenho oportunidade de trabalhar com pequenas empresas, franquias, rede de franquias na linha privada, e também no meu órgão público, que é o IBRAM, o Instituto Brasília Ambiental, em que a gente está fazendo um programa de escaneamento, em que desde o coaching executivo ali, com presidentes e superintendentes, escaneando todos os gerentes da linha hierárquica até todos os colaboradores passarem, serem picados por essa mosquitinha do bem, a mosquito da felicidade, o mosquito da transformação e da autorresponsabilidade. Não muda? Quando a organização é feita por pessoas, pessoas felizes, pessoas comprometidas, pessoas produtivas, não é outra organização? Entende que então o resultado financeiro de marketing, de TI, é consequência de bons colaboradores, bons servidores.